boa tarde. Começa agora mais um programa atual pelo SBT. Ao meu lado, o deputado estadual Conte Bittencourt, líder do PPS. Boa tarde, deputado. Obrigada pela sua presença aqui conosco. Boa tarde, Ana. É um prazer voltar aqui ao seu programa e podemos conversar um pouquinho sobre as atualidades. Sim, vamos falar da política do Estado do Rio de Janeiro. É verdade. Infelizmente, o Estado do Rio de Janeiro passa por um momento crítico. Eu queria ouvir um pouquinho do senhor, que está no quarto mandato. Como é que é essa situação hoje do Estado? Veja, Ana, o Estado atravessa uma crise fiscal, que não é consequência só da queda do valor do barril do petróleo e nem da recessão na macroeconomia brasileira. Não há dúvida que são duas questões que estão colocadas em toda a economia brasileira, né? O Rio altamente dependente da cadeia do óleo e do gás e essa recessão no mundo da economia brasileira. Aqui a gente tem aí um problema também de gestão dos governos anteriores. Essa questão tem que ser colocada. A gente compreende aí o governador Pezão, né, que participou do outro governo, não poder dialogar com a sociedade com esses problemas do passado. Mas vamos lembrar que nos últimos 8 anos o Estado alavancou muito a sua despesa, né, o seu custeio. Foram 30 mil novos policiais, quantidade de UPPs, quantidade de UPAs, novas UPAs, né? Essas relações de OS, né, os aumentos salariais dados, ou seja, o Estado alavancou na sua despesa de custeio e não teve a correspondência devida na sua arrecadação própria. Então, hoje, a verdade é que a despesa do Estado não cabe dentro do seu orçamento. Esse é o desafio que está colocado. E acaba pagando a conta, né, o lado mais fraco da corda, né, que cai justamente no servidor público, naquele que é o patrimônio fundamental de qualquer governo, de qualquer poder público, é o seu servidor, especialmente seu servidor estatutário. A gente sabe que o senhor é um professor, né, de uma família de educadores, e a gente vê hoje a situação do professor, do servidor público, do professor, uma profissão que as pessoas às vezes ficam até um pouco assim, chateadas de ver hoje o pensionista, o aposentado passando por essa situação. Como que o senhor vê hoje a situação das escolas ocupadas, dos professores que recebem mais de R$2.000 que não tiveram dinheiro em suas contas? Como é que está a situação hoje da educação no Estado? Olha, primeiro é a questão da opção que o Poder Executivo fez de não pagar aposentados e pensionistas com ganhos acima de R$2.000. Uma decisão infeliz, muito infeliz. Essa decisão não foi debatida com a Assembleia, né? O Parlamento sequer foi chamado para discutir as alternativas. Foi uma decisão unicamente do Poder Executivo. E estamos lá marcando uma posição com obstrução da pauta. Sim. A Assembleia está há 2 semanas praticamente sem votar, sem deliberar matéria. A Assembleia está funcionando, as comissões estão funcionando, né? O plenário está funcionando nos debates, mas sem plenário deliberativo. Foi uma posição que tomamos frente a essa decisão infeliz do Poder Executivo, deixando claro para a sociedade que nós discordamos. Muito infeliz essa decisão. O que nós esperamos, né, é que o Poder Judiciário, que está julgando essa semana uma liminar conseguida, né, pela Defensoria Pública do Estado, se posicione e, dessa maneira, faça o Poder Executivo acelerar esse calendário de pagamento de aposentados e pensionistas nessa faixa de remuneração. Nós sabemos que o problema é crítico, não é uma solução fácil, mas tem que se encontrar uma solução. O Estado não pode pagar nada antes de pagar seus servidores e seus aposentados e pensionistas. O senhor, como líder do PPS, é importante que as pessoas que estejam em casa, né, os nossos telespectadores, possam entender um pouquinho de que forma o senhor vem trabalhando para que a gente possa ter uma mudança nessa realidade hoje do Estado do Rio. Olha, essa questão é mais competência do Poder Executivo, de reorganizar suas contas, né, de encontrar uma recuperação na sua capacidade de receita, diminuindo um pouco as isenções que foram dadas ao longo desse período. Evidentemente, eu discordo dessa radicalização das isenções. Tem alguns incentivos que são importantes para o Estado do Rio de Janeiro, para que ele seja competitivo. Tem outros que poderiam não ter sido dados, é verdade. Tá? Agora, o grande desafio é o Poder Executivo fazer o seu corte. O corte vai ter que ser um corte profundo. Número de secretarias, cargos comissionados, estrutura, rever essas relações com as OS, rever essas relações contratuais. São contratos
que não cabem mais dentro da nova realidade fiscal do Rio de Janeiro. O Rio está endividado, né? Esse atual governo não tem nenhuma margem fiscal para tomar endividamento, está completamente endividado. Por isso, inclusive, eu tenho dito que nos governos anteriores foi possível sustentar esse custeio. Boa parte desse custeio foi paga, foi honrada, né, através de endividamento da própria estrutura fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Agora, é um momento muito difícil, qualquer que seja a solução... Desculpa cortar o senhor, a situação mais crítica do Estado que o senhor já viu? Em 4 mandatos eu não tenho nenhuma dúvida. Eu nunca vi um quadro fiscal e econômico tão dramático quanto esse. Até porque ele atravessa no momento de uma profunda crise política também no Brasil. O que estamos vivendo hoje no plano nacional, essa crise política que impactou sobremaneira a crise macroeconômica, ela traz mais problemas para os estados enfrentarem as suas questões, os seus problemas. O Rio de Janeiro, talvez hoje na federação, seja o estado com maior problema na sua estrutura fiscal, na sua estrutura financeira. E a União tem muito pouco por fazer. Não sei se a União vai ter capacidade, porque também enfrenta uma crise não tão grande quanto a nossa, do ponto de vista fiscal, mas uma crise também grande, profunda. Tá? Com relação às escolas que você me perguntou, quero deixar claro, eu sou favorável ao movimento dos meninos. Como presidente da Comissão de Educação há 12 anos, eu tenho me posicionado dessa maneira na tribuna da Assembleia, tenho buscado, sábado passado estive em Petrópolis, lá intermediando com os meninos que ocuparam a FAETERJ de Petrópolis, uma desocupação. Eu entendo que o Estado tem que dialogar. A Secretaria de Estado de Educação faltou nesse período muito na questão do diálogo, pecou na questão do diálogo. O ambiente da escola tem que ser um ambiente que garanta uma dose de democracia, funcionamento dos grêmios, participação do conselho escolar com a comunidade presente, debatendo os assuntos pertinentes à escola, a sua pauta de interesses. Isso se perdeu um pouco nos últimos anos da gestão da Secretaria de Educação, que hoje reconhece esse problema. E tenta contornar, né, de alguma forma hoje. Num momento difícil, né? Porque é um momento agravado, mas tem que encontrar uma solução e o único caminho, Ana, é o diálogo. A gente vai para o intervalo rapidinho, eu vou na cozinha com a Luciana e volto, porque a gente vai falar do futuro do Estado. Eu quero ouvir a opinião do senhor, tá bom? A gente vai lá na cozinha que a Luciana está preparando uma delícia.